E estamos de volta com o terceiro bloco do SPM no ar. Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece ou você entende um pouco de rugby? Pior que não, Marina. Bom, eu também não. Mas você sabia que o rugby é o esporte que mais cresce no Brasil nos últimos anos? O repórter Otávio Sintra foi entender como isso é possível. Vamos conferir a matéria. Você sabe o que é drop goal? Não. Você sabe o que é scrum? Não. Você sabe o que é try? Não faço ideia. Try do rugby, talvez. Palavras como drop goal, scrum, try são novas para você também? Pois sabe que elas fazem parte do universo do rugby, um esporte que é pouco conhecido, mas que já garantiu participação nas Olimpíadas de 2016. O rugby cresceu muito em função da própria entrada para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? E isso ajudou muito a divulgação. Com o apoio de patrocinadores e mensalidade dos alunos, o Pasteur Athletic Club tem 34 anos de história no rugby. Bicampeão brasileiro e campeão paulista, o clube conta com mais de 300 jogadores de rugby, sendo que 3 são profissionais. Um deles é Thiago Maihara, que vê a entrada do Brasil nas Olimpíadas de forma positiva. Eu tenho uma expectativa boa, acredito que o Brasil possa fazer um papel bom, assim, não de conquistar resultados, conquistar medalhas, mas sim de ser reconhecido fora do país até, no mundo do rugby, né, como um país emergente, um país que está crescendo, que está vindo para ficar. A pesquisa da Deloitte indica que o rugby é o esporte que mais cresce aqui, 17% ao ano. Também é o segundo esporte com mais interessados, perdendo apenas para o futebol. Lucas é um exemplo disso. Farmacêutico de formação e jogador por hobby, treina 2 vezes por semana. Apesar da gente estar ainda um pouco longe dessa estrutura ideal, a gente tem crescido bastante aí nos últimos 5 anos, mas obviamente dá para crescer mais. E eu acho que isso só é possível mudar de criança, assim, tentando implementar o rugby nos colégios, ensinando a filosofia do rugby para a meninada. Como o caso do Clube Bandeirantes, que criou o time há 32 anos. Lá, as crianças não só aprendem a jogar, mas também aprendem valores além do campo. E quando as crianças têm o primeiro contato com os clubes, com o treino e percebem as coisas que a gente quer passar de valores, de respeito, de amizade, de disciplina, a tendência é que eles queiram saber mais e retornem e passem isso adiante, comentem com a família, comentem com os amigos que estão começando a treinar. Por ser um esporte de contato, o rugby requer alguns cuidados, principalmente quando os jogadores são crianças, e nisso, mãe tem experiência. Os próprios professores, eles orientam que todos os alunos usem o protetor bucal, porque eu acho que é o risco maior. Ficar de olho sempre, acompanhar, que é o que a gente faz com o coração na mão. Por que você escolheu jogar rugby? Fui num campeonato, daí eu vi as pessoas jogando. Eu fui lá, joguei um pouco, daí eu me diverti bastante. Daí eu acabei querendo jogar. Mas mesmo diante de tamanho crescimento e interesse, tem gente que se preocupa com a continuidade do esporte e dá um alerta. A seleção cresceu muito, os caras estão recebendo dinheiro, isso é ótimo para eles, para quem quer viver do rugby, que é uma coisa muito difícil de se fazer no Brasil. Mas o pós-Olimpíadas vai ser um crash que a gente está pensando do rugby, porque vai acabar o investimento, porque o Brasil vai chegar na Olimpíadas, pega seleções impressionantes, seleções da Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, e o Brasil não tem capacidade de enfrentar esses times de igual. Então, quando chegar lá, vão olhar e falar, pô, a seleção, peraí, só apanhou nos jogos, só perdeu. Quem vai querer te patrocinar depois disso? E depois de ver essa reportagem sobre rugby, vamos conversar com a Beatriz Medalini, que está aqui junto com a gente. Beatriz, explica mais sobre esse esporte que pouca gente conhece. Bom dia, Fernando. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o rugby, que vem crescendo muito no país, né? Aqui, por exemplo, na faculdade, vem ganhando muito destaque, principalmente depois do Economidas, que o time daqui da faculdade chegou na final. Estou aqui com o Vitor, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a rotina de treinos, como eles fazem. Conta pra gente, Vitor, como é que foi introduzido o rugby aqui na faculdade? Então, o rugby ele começou aqui na faculdade em 99, um ano antes da gente sair do Juca. Ele começou com um grupo de amigos que vieram do SPAC, que é um clube tradicional de rugby, e eles começaram com o intuito de difundir o rugby, e acabou que se tornou uma modalidade
que saiu do demonstrativo e se tornou obrigatório no universitário. Então, hoje, muitas faculdades têm rugby nos seus jogos universitários como modalidade-chave, assim. E, embora não tenha torcida, é uma das modalidades mais esperadas, porque ela acontece todas no mesmo dia, e então é muito importante para o resultado final. E como é a rotina de treinos? Vocês alugam espaço, treinam aqui na faculdade? Como é? Então, hoje a gente tem 22 jogadores, que é uma média muito boa para o universitário, porque assim como o Olímpico, a gente joga 7 sides, que são 7 jogadores por equipe, e a gente não aluga nenhum espaço, a gente treina nas quadras durante a semana e nos finais de semana a gente joga no Obelisco, aqui perto, na Vila Mariana mesmo. Muito obrigada pela participação. Volto com você, Fernando, com você, Marina, Beatriz Medaglini, para o SPM no ar. Mudando agora de rugby para Jogos Olímpicos, vamos conversar com o nosso colunista Pedro Del. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Marina. O assunto da nossa coluna esportiva de hoje vai ser Olimpíadas 2016. Com menos de um ano para o início dos Jogos, os atletas aproveitam o tempo restante para se preparar. Nos próximos meses, diversas competições internacionais, desafios e eventos testes ocorrerão como petisco para o maior evento esportivo do mundo, que se inicia em julho do ano que vem. Só em outubro, 2 desafios ciclísticos têm datas marcadas. Nos dias 13 e 4 acontece o ciclismo BMX e nos dias 9 a 11 o ciclismo mountain bike. Já em novembro, os destaques ficam para o Torneio Internacional de Tênis de Mesa, no Rio Centro, Pavilhão 4, nas datas de 18 a 21. Assim como o Grand Prix Internacional de Badminton, sabe aquele tênis com a peteca? Nos dias 24 a 29 na mesma localidade. Como não são esportes tão tradicionais como futebol ou vôlei, vale a pena nosso telespectador conferir e conhecer algo diferente que pode despertar o interesse de algum futuro atleta olímpico, quem sabe, não é mesmo? Essa foi a nossa coluna esportiva de hoje, eu volto com vocês aí na bancada. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, colorir pode ser considerado coisa de criança. Porém, essa tal brincadeira de criança pode virar um passatempo e até terapia anti-estresse. Vamos dar uma olhada na reportagem que o Thiago Vidal fez sobre o tema livros de colorir. Em 2013, os livros de colorir surgiram como um método alternativo para combater o estresse. Mas foi há cerca de um ano que se tornaram uma mania no Brasil. Para algumas pessoas, eles têm funcionado. Nesta casa, 12 mulheres se reúnem uma vez a cada semana para colorir. Nem sempre todas estão juntas, mas o encontro sempre acontece. A ideia desse estresse surgiu como uma forma de reunir a família, de estar todo mundo junto, porque hoje em dia pessoal, cada um tem sua vida super agitada, e era uma forma de nos reunirmos e desestressar. Você desliga do dia a dia, desliga de problemas, desliga de tudo. A utilização da arte no combate ao estresse é algo que vem sendo usado desde a Grécia Antiga, em meados do século 8 a.C. Essa pesquisadora analisa o impacto do estresse no corpo humano. Na realidade, o estresse ele causa um efeito não apenas no cérebro, né, mas de uma forma generalizada no corpo. Quando a gente pensa em cérebro e função cerebral, uma das coisas mais afetadas pelo estresse é a nossa capacidade de prestar atenção e de reter novas memórias. O mais importante na hora de começar a pintar é entender que os livros não substituem um tratamento médico e terapêutico. Eu penso que é mais uma distração do que uma cura, mas tudo depende de como cada um assume aquilo, né? Se eu consigo, através daquilo, olhar para mim e refletir sobre alguma questão minha mais profunda, aquilo pode ser curativo, pode ser terapêutico, né? Se eu só estou ali me distraindo mecanicamente, aquilo não vai passar de uma distração. Apesar de terem feito muito sucesso, os livros de colorir ainda são muito recentes e, por isso, não existem resultados concretos sobre a sua eficiência.
As pesquisas mais sérias, elas estão relacionadas ao trabalho da arte-terapia, que é uma especialidade da psicologia, da psiquiatria, das várias especialidades de cura e tratamento. E os livros de colorir seria quase que uma submodalidade. Então, embora a gente não tenha pesquisa sobre os livros de colorir cientificamente embasadas, a gente tem algumas décadas de pesquisa sobre arte-terapia, onde a própria pessoa faz o seu próprio desenho, colorindo ou não. Mas nem para todo mundo os livros funcionaram. Olha, eu já pintei uma única vez com um grupo de amigas e o objetivo quando me convidaram era para dar uma acalmada, que a gente ia conversar um pouquinho e pintar bastante. Por fim, eu acho que eu acabei atrapalhando, porque eu mais falava do que pintava. E aí ficava naquela coisa assim, puxa, e agora? Como é que eu vou pintar essa folha agora? Ah, mas essa já está igual a outra, então agora eu preciso fazer diferente. Então eu acho que me deixou mais tensa do que relaxada mesmo. Para se desestressar de uma forma mais eficiente, a pesquisadora avalia que existem outras formas de arte mais indicadas. O mais interessante, talvez, se a pessoa realmente quer utilizar a arte para desestressar, é realmente se desenvolver, né? Em termos de entrar numa escola de arte, aprender realmente a técnica do desenho, a técnica da pintura. E, geralmente, nessas condições é que a gente percebe que a pessoa adquiriu um hobby, né? Um hobby que leva à redução de estresse e que a pessoa acaba cultivando por vários anos. É uma delícia, é uma delícia. É uma coisa que você pega, abre, não sabe o que vai acontecer e no meio de tantas cores você viaja. É muito bom, é muito bom. Bom, e para relembrarmos ainda mais a nossa infância, vamos conversar agora com a nossa repórter Letícia Teixeira. Ela está no novo restaurante temático da Turma da Mônica. Letícia, tudo bom? Conta aí um pouco mais pra gente. Bom, a gente teve um probleminha no Skype. Ela estava lá no restaurante, no novo restaurante que abriu aqui em São Paulo, que é temático da Turma da Mônica. E, bom, por hoje é isso. Nós queremos agradecer, né, Fernando, pela audiência, por todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigada e até mais. Muito obrigado por estar nos acompanhando e até a próxima edição do SPM no Ar.